Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu espero que sim, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre o primeiro dia de aula de arte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal, aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, que você veio buscar uma ideia para fazer na sua primeira aula de arte, calma, que esse vídeo ainda não é para você. Eu já publiquei o ano passado um vídeo que eu dou algumas dicas do que você pode fazer no primeiro dia de aula, no primeiro encontro com os alunos. Portanto, assista aquele vídeo primeiro e depois vem para esse, tá? Muita gente vem me perguntar o que eu faço no primeiro dia, dá uma ideia de sensibilização, o que eu posso fazer com os meus alunos para despertar o interesse pelas aulas de arte. Então eu acho que nós temos a primeira tradição aqui desse canal, que é todo começo de ano fazer algumas sugestões para pensar nesses primeiros dias de aula. É óbvio que isso vai depender muito da turma, do ano que você está trabalhando, da escola, se você já foi professor deles o ano passado ou não, se você acompanhou a trajetória deles ou não. Então isso vai variar de acordo com cada professor, cada escola, cada turma. Por isso, eu vou dar dicas de uma forma mais genérica, mais geralzona aqui, e aí você vai se adaptando, vai puxando para a tua realidade aí. Eu sempre gosto de lembrar que cada escola é uma escola, cada turma é uma turma, que coisas que funcionam numa turma podem não funcionar na outra. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui 2 ou 3 atividades para a gente pensar, para aplicação lá em sala de aula, para ensinar, para ajudar nessa sensibilização dos alunos. Separei 3 livros de leituras primordiais para quem vai começar a dar aula, para quem é o primeiro ano dando aula de arte. E coloquei aqui alguns pontos importantes, tópicos importantes para ajudarem a discussão, para ajudar você a pensar o que você tem que levar e o que você tem que fazer com os seus alunos de um modo geral. Beleza? Então vamos para as dicas. O ano passado eu dei a dica de fazer um desenho e contando uma história e o aluno vai fazendo desenho em tempo real para a gente explicar o que é poética e falar um pouco da diferença dos tipos de poéticas diferentes a partir de visões diferentes sobre o mesmo tema. Então a gente tinha uma única história e vários desenhos diferentes. Então se você não viu, vai ver esse vídeo. E aí esse ano eu pensei em alguma outra atividade que também valorize um pouco desse processo, da poética, mas de uma forma geral eu pensei numa sensibilização falando sobre os elementos da arte do modo geral. O que eu pensei? Qual é a estratégia que eu pensei? Começar com um bingo. Não sei se você já fez bingo na sua aula, se você já fez essa técnica, se você já tentou, mas o bingo é uma ótima estratégia que eu sempre utilizo, principalmente quando eu estou com a formação de professores, e ele é um bingo um pouquinho diferente. Como é que funciona esse bingo? Você vai selecionar temas, palavras que sejam temas de arte. Eu selecionei aqui, por exemplo, eu peguei alguns só como exemplo. Cinema, xilogravura, música, Mona Lisa, contrastantes, pintura. Aí você vai selecionar uns 20 termos mais ou menos que tenham a ver com arte. Como que eu vou escolher esses temas? O que eu escolho, Rafael? Escolhe a partir do que você acha que teus alunos possam saber ou coisas que sejam curiosidades para eles. Por exemplo, o ano passado eu dei aula para eles e eu trabalhei com impressionismo. Coloca impressionismo. É a primeira vez que eu estou encontrando esses alunos. Então coloca coisas mais fáceis, palavras que tenham significação mais fáceis. Eu vou explicar como que funciona. Você vai colocar essa lista de 20 palavras no quadro e vai pedir para que os alunos façam as suas próprias cartelas. Eles vão fazer um quadrado, né, de 3 por 3, dividido ele em 9 pedaços. No meio a gente vai colocar o bingo. E aí, então, esse aluno ele vai ter uma cartela com 8 espaços para preencher. Ele vai olhar para as 20 palavras que estão no quadro e vai preencher essa tabela dele, essa cartela dele, com 8 palavras que ele vai escolher a ordem. E aí, você vai sortear a palavra. Só que ao invés da gente sortear a palavra em si, por exemplo, você escolheu lá a palavra música. Ao invés de você tirar e sortear a palavra música, como seria no bingo normal, com os números, né? Você tem o 22 na cartela, você vai lá e tira o 22 e marca. Ao invés de ser dessa forma simples, a gente vai fazer um processo um pouquinho diferente. A gente vai colocar nesses papéis que a gente vai sortear a significação daquela palavra. Então, quando você tirar o sorteio, você vai ler a significação para os alunos e eles têm que adivinhar qual é a palavra. Então funciona assim. Eu coloquei aqui, por exemplo, é chamada de sétima arte. Pode ser uma linguagem, um lugar
e dizem que combina com pipoca. Qual é a linguagem, qual é a resposta, qual é a palavra que se encaixa nessa descrição? E aí os alunos vão ter que pensar, pode ser mais fácil, pode ser mais difícil de acordo com a idade deles, e aí eles vão pensar, é pipoca, então, é pipoca, é cinema, então quem marcou cinema, marca o X em cima do cinema. Como que funciona esse jogo? A ideia é que depois que a gente fale a palavra, que eles adivinhem, a gente traga o conceito daquilo. Vocês sabiam que cinema é arte? Vocês sabiam que cinema, existem várias linguagens de cinema? Que o cinema é o lugar lá onde produz o filme, que reproduz o filme, mas ele também é uma linguagem, e ele é chamado de sétima arte por causa disso, por causa daquilo. Então escolha frases que você saiba explicar, tá? Não vai escolher aqui, sei lá, litogravura se você não sabe o que é litogravura. A ideia é que cada vez que a gente escolha, leia uma palavra, a gente consiga explicar o conceito. Então é só mais uma sensibilização, um joguinho ali para começar, para dar o start na aula. Prepara um prêmio para o ganhador. Eu dou coisas bem simples, como por exemplo cartelinhas de stickers, de adesivos. Então, o aluno ganhou um sticker. Às vezes eu nem dou nada, falo que vai ter um prêmio surpresa no final, e no final é só um abraço. É só para brincar mesmo com as crianças. E aí a gente vai lá. Então, é chamada... É uma técnica que o artista faz um desenho, entalha na madeira, passa tinta e depois imprime, como se fosse um carimbo. O que é? Aí os alunos têm que chutar. Eu acho que é carimbo. Não, não é. Eu acho que é isopor. Não, não é. É xilogravura. Acertou, então marca. A ideia aqui não é fazer com que os alunos eles não conseguiram saber o que era, então eles vão perder ponto ou não vão marcar. Não, é só uma sensibilização. Então, você deu a dica lá. É uma linguagem de arte, nela nós falamos de partitura, ritmo e timbre. Então você falou lá, você deu a descrição. E as crianças não conseguem acertar, elas falam cinema, xilogravura, carimbo, canetinha, e elas não falam de jeito nenhum a palavra que deveria ser. Aí você vai dando dicas, mas vocês escutam no Spotify, vocês gostam muito, o MC não sei o que canta, o que é, qual que é a linguagem? Eles vão falar música, então marca. A ideia aqui não é punir quem não acerte, a ideia é que depois que as crianças acertem a palavra e marquem na cartela, aí você vai trazer o contexto daquilo. Por que é a criança que faz? Por que a gente faz essa ideia de colocar as palavras no quadro? Porque a própria criança monta a sua cartela e não tem a menor chance das cartelas estarem iguais. Por mais que as palavras possam se repetir, provavelmente as crianças vão colocar em ordens diferentes. E aqui a gente pode fazer várias estratégias, né? Faz só uma linha horizontal, uma linha vertical. Eu normalmente faço a cartela cheia, que a criança tem que acertar as 8. E aí eu vou tirando essas frases até alguém fazer o bingo. Vamos supor que 2, 3 crianças fizeram bingo ao mesmo tempo. Você vai escolher alguma estratégia para desempatar. Então pode ser uma outra frase, pode ser um passa ou repassa, pode ser um jogo de pensamento rápido. Pode também ter artista, pode também ter outras coisas. Deixa eu continuar a ler aqui as outras que eu coloquei. Eu coloquei algumas só para dar de exemplo. Por exemplo, é uma obra mais conhecida do mundo. Dizem que ela não tem sobrancelha, mas ela tem sim. Quem que é? A Mona Lisa. Ciano, magenta e amarelo. Como são mais conhecidos, azul, vermelho e amarelo. Que cores são essas? Elas são cores primárias. São obras bidimensionais, podem ser feitas a tinta a óleo, acrílica, pastel, guache, etc. Qual que é a linguagem? A pintura. Então a gente pode escolher, pega o livro didático, aí pega as suas referências, as suas anotações e pense em palavras que fazem parte do dia a dia dos alunos. Aqui eu acho bem legal que a gente coloque palavras que fujam do padrão, que fujam do conhecimento do aluno. Por exemplo, você vai colocar neoimpressionismo, neoclassicismo. A criança normalmente não sabe o que é neoclassicismo lá no 7º ano, no 6º ano ela não sabe o que é neoclassicismo. Então coloca, porque por mais que as crianças não entendam, não saibam o que é, você vai dar uma explicação rápida. O neoclassicismo é a retomada do clássico. Lembra lá na Grécia, quando tinha as colunas, as esculturas? Então, existe um momento na história que isso é retomado, isso é um neoclássico. Então, não é para dar o conteúdo e não é para explicar o conteúdo agora, mas é para dar uma pincelada e uma introdução para as crianças saberem o que elas vão ver depois. Então, é só um disparador. Faz o bingo em uma aula, isso aqui dura uma aula, vai fazer a brincadeira com calma, escolha palavras diferentes, palavras que fazem parte do repertório da criança e também não façam, para elaborar. E aí, no final, vai ter o ganhador, a gente faz ali a premiação, e aí faz uma roda de conversa sobre como é que foi, quais palavras eles não conheciam.
No final, a gente pode fazer uma anotação no quadro de quais palavras vocês não conheciam, o que é diferente, o que é novo, quem já conhecia isso aqui. E traga palavras também que façam parte do dia a dia deles, né? MC, grafite, pichação, coisas que fazem parte do mundo mais adolescente, mais jovem, para também abordar esses temas depois quando a gente estiver falando de arte, arte urbana, street dance, K-pop, para a gente poder trazer essas discussões, né, das bandas atuais, os grupos atuais para dentro de sala. Então essa é a primeira estratégia. Se você tiver dúvida, quiser saber mais, você também pode escrever aqui embaixo. É uma estratégia que eu uso e funciona, tá? Tem uma segunda atividade que eu também gosto de propor, que é o stop. Aquele stop que a gente conhece, tem alguns lugares que chamam de a dedanha, se eu não me engano, que é nome, fruta, verdura, legume, lugar, cidade, país ou região, cidade, estado ou país, minha sogra é. A gente faz aquele stop tradicional, né? Que tem aquelas caixinhas para preencher. A gente pode fazer um stop de arte. Ele é um pouquinho diferente, porque primeiro, a gente não vai fazer com tempo, tipo, tem que fazer correndo. A gente precisa dar um tempo para as crianças, para que não dure a aula inteira, e a gente também não vai escolher uma letra, é um pouquinho diferente. É como se fosse um questionário mesmo, com perguntas. Só que a dinâmica a gente vai fazer como se fosse a dinâmica de um stop, para deixar mais lúdico, para deixar mais brincante. Então você vai colocar lá, eu pensei algumas perguntas assim, nome do filme favorito, música da minha vida, melhor desenho animado do mundo, jogo favorito, estilo de roupa que mais gosta, cor preferida. Então colocar várias perguntinhas, e aí você vai dando um tempo. Atenção, vou começar. E aí as crianças a turma tem que ir escrevendo, colocando os seus, e a ideia aqui é dar uma pressão neles, assim, contido, né, gente? Dar uma pressão no sentido de apressar o horário. Vamos lá, tem que responder rapidinho, para que eles não fiquem pensando muito, e eles tenham que escrever a primeira coisa que venha na cabeça. Aí depois que a gente terminar, a gente faz uma roda e a gente vai fazendo a leitura com as crianças. Nome do filme favorito? Fulano, 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 vai indo um por um para eles falarem. Ou, se a turma é muito grande, escolher. Então, essa fileira aqui fala o filme favorito. Essa fileira aqui vai falar a música da minha vida. Essa fileira aqui, para as crianças primeiro perceberem que tem gostos comuns, né, gostos parecidos, e também para fazer essa sensibilização que tudo que a gente vivencia no dia a dia da nossa vida ali, no dia a dia da escola, da nossa família, tem muito da arte. Então a gente vai usar esse stop como um disparador para falar, vocês perceberam que todas as perguntas que eu fiz aqui tem alguma coisa de arte? Eu falo, nossa, mas o jogo favorito tem arte? Você sabia que para criar um game, para criar um jogo lá do PlayStation, do videogame, o Minecraft, foi preciso um artista visual projetar, um designer elaborar, um produtor pensar nas cores. As cores dos jogos sempre precisam pensar. Então a gente vai pegar cada uma desses elementos aqui e trazer uma significação e puxar para o mundo da arte. Para a criança entender que a arte não é só aquilo que está no museu, aquilo que está consagrado, mas aquilo que faz parte do dia a dia dela. Então é um stop bem rápido, bem simples. Então essas duas estratégias. E aí eu coloquei aqui alguns tópicos que podem te ajudar a pensar nessas primeiras aulas, não só nessa primeira aula desses dois jogos que eu indiquei aqui. Lógico, e aí você vai escolher qual jogo você vai fazer em qual turma. Rafael, mas eu dou aula no primeiro aninho. Será que no primeiro aninho dá para as crianças fazerem isso? Como que você adaptaria essa atividade aqui no primeiro ano? Como que você faria o stop no primeiro ano? Como que você faria o bingo no primeiro ano? E aí vai muito da adaptação de cada professor. Mas eu posso dizer com certeza que qualquer turma você consegue fazer isso de acordo com a abordagem e a profundidade que você vai dar na atividade, tá? Então tá, algumas dicas para a gente pensar como colocar isso na prática e coisas que você tem que pensar ao longo do ano aí e começar já no primeiro dia de aula fazer essas estratégias. Primeira coisa, fazer sondagem com os alunos constantemente. A sondagem, ela é o começo, ela é o ponto de partida. Essas brincadeiras do stop e do bingo, elas são sondagens. Quando você coloca a palavra xilogravura e ninguém sabe o que é, você já tem uma resposta para o conhecimento ou não conhecimento das crianças sobre uma técnica artística. Se eu estou falando lá de tinta acrílica, se eu quero falar da diferença de tinta acrílica e tinta óleo, se nenhuma criança sabe o que é uma tinta óleo, a gente já tem uma resposta na sondagem, a gente já vai fazer o diagnóstico daquilo ali para poder, nas próximas aulas, interferir diretamente nesse ponto. Então, a sondagem, ela é o primeiro ponto de partida.
Eu já contei essa história aqui várias vezes no canal e nas minhas formações, que eu tive o caso de uma aluna que eu estava falando muito da Mona Lisa na sala de aula, porque a Mona Lisa é isso, porque a Mona Lisa é aquilo e tal. E aí um dia ela falou assim, professor, eu acho que a Mona Lisa é muito pequena. Daí eu falei, não, é que eu não tinha papel maior para imprimir, eu peguei de um jornal e tava assim, acessado dela. Ela falou, não, a Mona Lisa mesmo. Eu falei, a Mona Lisa do material, do livro? Ela falou, não, a Mona Lisa de verdade, lá do Louvre, ela é muito pequena. Eu fui com a minha família passar as férias no Museu do Louvre e eu achei ela muito pequenininha. Então, eu falhei no ponto de não fazer uma sondagem e perguntar, quem já viu a Mona Lisa pessoalmente? Então, porque eu pressupus que ninguém nunca tinha visto. Então, a sondagem, ela também serve para a gente entender que lugar que a gente está pisando. E aí vai muito também de outras linguagens, como, por exemplo, a música. Existem muitas crianças que tocam na igreja, que tocam no final de semana, que tem banda entre os estudantes, ou que faziam parte de uma banda no ano passado com outro professor. Então, trazer essa sondagem é para você medir o nível de conhecimento dos teus alunos para que você possa pensar nas próximas aulas, próximas estratégias. Você vai dar aula de música. Você não domina os elementos da música, mas nós temos um aluno que toca o instrumento. A gente pode convidar esse aluno para vir falar um pouco sobre o instrumento que ele toca. Então, o conhecimento dos alunos também vai te ajudar a pensar e a produzir próximas aulas. Escolha bons conteúdos. Aqui, a escolha dos conteúdos, ela vai perpassar por alguns lugares, né? Existem escolas que têm material didático, existem escolas que têm um currículo escrito, existem escolas que seguem o currículo do estado, do município, existem escolas que não têm material didático e o município não tem um currículo formado. Isso varia muito de lugar para lugar. Mas independente do currículo do estado, do município, do livro didático, é você, professor, que tem que escolher os conteúdos que vão ser trabalhados de forma a valorizar multiculturalismo, escolher conteúdos que façam parte da vida do aluno, mas que também não façam, para que a gente possa acrescentar na vida dessa criança. Por que eu estou falando isso? Primeiro, para a gente tomar cuidado com os currículos muito eurocentrados, né, muito voltados para a Europa, mas também para a gente falar sobre o multiculturalismo do Brasil. A gente tem muitas culturas diferentes aqui dentro, desde a dança do pezinho no Rio Grande do Sul, até o boi bumbá, boi mamão, a gente tem o frevo, maculelê, a gente tem danças de matrizes indígenas, africanas, a gente tem danças de origem árabes, a gente tem danças de origem francesa. A gente precisa olhar para essa variação, para essas variedades e trazer esses conteúdos diferentes. Por mais que não estejam no livro, por mais que não estejam lá na hora que você está olhando o currículo do município, mas trazer diferentes culturas é super importante como uma estratégia para transformar a realidade dessa criança. Ela precisa ter conhecimento técnico, científico e artístico. Programe-se a longo prazo, e essa ideia de se programar a longo prazo para você não se perder também. O que acontece? A gente faz no começo do ano um planejamento anual. Aí você vai lá na semana pedagógica, que ou já foi ou está sendo agora, semana pedagógica, você planeja o ano todo. Aí você guarda esse planejamento numa gaveta e vai fazendo aula da tua cabeça. O planejamento, ele não é uma caixa enjaulada, ele não é um cofre que você tem que seguir daquele jeito do começo ao fim, mas o planejamento ele serve justamente para você conseguir prever a longo prazo o que você vai fazer, como você vai fazer, quais materiais você vai precisar. Então, faça o planejamento e reveja ele constantemente. Por mais que seja corrida, eu não tenho tempo, é muito difícil, a escola toma muito tempo, eu trabalho em 10 escolas. A gente sabe de todas essas realidades. Mas ter o planejamento e tentar seguir ele o máximo possível vai te ajudar também nas estratégias de quais possibilidades você vai ter para trabalhar dentro da escola, seja com material, seja com tempo. Eu vou trabalhar com máscara de gesso, então eu vou comprar atadura gessada, a gente vai fazer máscara com gesso com as crianças. A máscara com gesso, apesar de ela ser bem simples e rápida, ela precisa de um tempo, ela precisa de um espaço, ela precisa de uma pia, ela precisa de bacia, ela precisa da gaze, ela precisa de alguns materiais. Então, não dá para eu fazer o planejamento e deixar na gaveta, ou eu planejar aula por aula na semana daquela aula. Eu preciso fazer pensamentos e planejamentos ao longo do prazo. Então, sempre esteja lá na frente, sempre esteja pensando nas próximas. Está executando uma aula agora, já esteja umas 3 aulas para frente. E principalmente se for trabalhar com projetos, né? A ideia de trabalhar com projetos é justamente essa, você pensar, conseguir projetar lá na frente o que você vai fazer.
Lembre-se que não é a última aula da sua vida. Eu vou falar daqui a pouco de um texto que eu li aqui com vocês, que eu vou ler com vocês, mas isso é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, e muitos professores, eu recebo muitas mensagens no Instagram assim, ah, mas eu sou uma fraude, eu não consigo, eu tô sofrendo porque eu acho difícil, eu quero desistir, porque os alunos não me dão atenção, porque eu não entendo muito de arte, porque fizeram uma pergunta e eu não sabia responder, pessoas que ficam muito aflitas. A gente tem que colocar o pé no freio e falar, calma, tá tudo bem, tem momentos que você sabe mais coisas, tem momentos que você sabe menos. Então, primeiro de tudo, tenta ficar calmo, tenta pensar com a cabeça fria. A aula que a gente aplica, a gente tem uma chance de toda vez que entra na sala de aula, fazer de novo, fazer melhor, fazer diferente. Então você foi lá, você aplicou o bingo no sétimo B. Foi horrível, eles não prestaram atenção, eles não deram bola, eles não levaram a sério, eles não responderam nada, eles não quiseram fazer, eles tiraram sarro de você. Você tá decepcionadíssimo porque o sétimo B foi um caos. Aí você fala, eu não vou mais fazer isso aqui. E larga, desiste. Só que se você tivesse feito no sétimo A, você ia descobrir que o sétimo A é muito calmo, muito tranquilo e ia adorar a dinâmica. Todo professor sabe que cada turma é uma turma. Que tem turmas que são mais práticas, outras que são mais teóricas, outras que são da bagunça, outras que precisam de muitas atividades, outras que uma atividade basta. Então a gente tem que olhar para isso e pensar e ter na cabeça que a aula é sempre tentativa e erro. Muita gente vem aqui no Instagram e fala, nossa, queria ter tido uma aula com você, nossa, mas sua aula deve ser muito legal, ah, essas coisas que você faz é muito legal. Gente, eu errei muito em sala de aula para chegar nessas conclusões. Eu ia para a sala de aula, eu apanhei, eu levei nas costas, foi difícil, eu dei muito murro na parede, eu me perdi muitas vezes, eu recebi muita pergunta de aluno que eu não sabia responder, mas hoje em dia eu já tenho uma serenidade para entender esse lugar de eu não sei tudo, tá tudo bem se eu errar, se eu falar uma coisa que não tá certo, tá tudo certo também, tá não é a gente não tá no fio da navalha, tá tudo certo, a gente pode fazer com calma, a gente pode analisar, a gente pode respirar, a gente pode repensar e replanejar. Dialogue com os estudantes. Essa aqui, eu sempre falo que é muito importante porque a aula de arte ela precisa ser dialógica. A aula de arte é o principal momento, né? A arte e a educação física, elas são as preferidas dos alunos, justamente por ter essa aproximação com a vida da criança, com a vida do aluno e com essa capacidade que o aluno tem, esse momento que a criança tem, de poder dialogar com o outro, de conversar com o colega, de conversar com o professor. O professor de arte, o professor de educação física, normalmente, eles são mais próximos do aluno. Você pode ver, tem uma professora lá de biologia na escola, que ela é legal, que ela conversa com os alunos, que ela tem uma aproximação com os alunos. E você vai ver que a maioria das crianças começa a gostar de biologia. Então a forma como você vai conversar e abordar o diálogo com os alunos também vai fazer eles criarem uma visão sobre arte. Então eu tenho muitos relatos de seguidores que falam assim, eu gostava muito das minhas aulas de arte porque a minha professora era assim, era assado. Então eles não falam da arte do conteúdo, do contexto, eles falam do professor. Então veja como o professor é importante nesse processo de gostar ou não da disciplina, do componente curricular. Então dialogar com os alunos é um caminho para ajudar nesse processo. Como eu falei do currículo, a gente tem que pensar quais são as diretrizes que a escola segue, se é municipal, se é estadual, se é federal. Lembrar que a BNCC é um documento de caráter normativo, portanto ele é obrigatório, então você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que a BNCC determina, mas ainda assim a BNCC é um documento bastante aberto, que dá muita possibilidade para a gente trabalhar. Então veja o planejamento da escola, veja o PPP da escola, Projeto Político Pedagógico, para ver o que a escola quer com os alunos, qual é o público da escola, porque olhar para qual é o público vai te ajudar a pensar como planejar as aulas. E por fim, mas não menos importante, uma coisa que eu tenho o costume de fazer com os meus alunos é perguntar para eles quais são os materiais que eles têm em casa que eles poderiam eventualmente trazer para uma aula. Por que eu pergunto isso? Há um tempo atrás, no começo da vida profissional, eu fui trabalhar com argila com os meus alunos. Eu me desloquei até a cidade vizinha, na região metropolitana de Curitiba. Comprei argila, embalei, tive que ir de carro, gastei bastante dinheiro, trouxe para a escola para trabalhar com os alunos. Quando eu comecei a mostrar para os alunos do sétimo ano que eles iam trabalhar com argila, um aluno falou, professor, o meu pai ele tem uma olaria e a gente sempre brinca com argila lá. Aquilo me desmontou.
Porque se eu soubesse que aquele aluno, que o pai daquele aluno tem uma olaria que ficava perto da escola, ia facilitar o transporte, o deslocamento. Talvez o pai do aluno ajudasse, desse aquela argila, não precisasse comprar. Talvez tenha uma criança que mora perto de um rio que tem uma argila que dá para trabalhar. Talvez o pai da criança trabalha com colocação de laje e tem um monte de isopor sobrando lá na casa dele. Ah, dá para fazer uma atividade com isopor. Então fazer essa sondagem com os alunos também de que tipo de material eles têm ao acesso deles. Ah, hoje nós vamos trabalhar com escultura contemporânea. Cada um tem que trazer um material. Pode ser argila, pode ser isopor, pode ser ferro, pode ser madeira, pode ser qualquer tipo, material natural, né, orgânico, galho, pode trazer algum tipo de material para trabalhar ultridimensional. A gente vai ver o que as crianças têm disponíveis dentro da casa delas. Então é bem importante que a gente pense qual é o material que a criança tem disponível para que isso também acrescente na nossa aula, no nosso planejamento. Essas foram as principais dicas que eu pensei aqui, que eu estruturei, coisas que fazem parte da minha vivência, do meu convívio. Se você fizer alguma dessas práticas, tira foto, posta e me marca. Lembra, não posta foto das crianças, né, ou as crianças de costa, cuidado com os direitos autorais do uso da imagem, mas posta lá no Instagram e também me siga no Instagram, por quê? Porque sempre que eu vejo uma prática legal de algum professor no Instagram, eu reposto meus stories. Então lá nos meus stories, volta e meia, eu coloco alguma atividade legal, uma sugestão, uma ampliação. E tem várias professoras de arte que eu sigo que são muito criativas, que sempre estão pensando em novas estratégias, novas postagens. Então sempre que eu vejo alguma coisa legal, eu reposto. E aí, como eu prometi, eu tenho 3 livros aqui para te ajudar nesse começo de ano aí, livros básicos que você tem que ler para estar em sala de aula. Então o primeiro deles é esse aqui, que é o que eu estou lendo agora. É esse aqui que eu estou lendo agora, que é a abordagem triangular no ensino das artes e as culturas visuais. Como vocês podem ver, sempre muito bem marcadinho. Esse livro aqui, ele é um livro organizado pela Ana May Barbosa e pela Fernanda Pereira Cunha, e elas duas vão trazer vários autores que falam sobre estratégias para pensar o ensino da arte, não só das artes visuais, mas da dança, do teatro, da música, e elas trazem em cada capítulo uma vivência de um professor e qual é a relação desse professor, pesquisador, com a abordagem triangular. Todo mundo sabe, a abordagem triangular é super importante, né? Existem vários contextos, várias aplicações, e nesse livro elas destrincham quais são essas aplicações. O próximo livro é Metodologia do Ensino da Arte, Fundamentos e Proposições, da Maria Ferraz e da Maria Fusari. Ele também é um livro que eu tenho como ele de cabeceira. Elas vão trazer várias estratégias para falar sobre o que é ensinar arte nos tempos atuais e trazem várias proposições, atividades, sugestões aqui de atividades complementares para trabalhar com as crianças. É bem interessante porque há relatos de professores, relatos de como fazer, então é um livro bem ponto de partida para quem vai estudar o ensino da arte. E aí, vou deixar esse aqui de ladinho porque eu vou voltar nele rapidinho. E aí, por fim, mas não menos importante, esse aqui, o Ensino de Arte. Ele é um livro que eu acabei de fazer vídeos aí, tá rolando os vídeos no canal do Clube da Leitura, que eu analiso esse livro com detalhes. Eu vou capítulo por capítulo lendo e analisando e fazendo reflexões. Ensino da Arte, da Rosa Evelberg e da Luciana Mourão Arslan. Essas duas autoras vão falar sobre o ensino da arte, principalmente aí no século XXI, com as mudanças que a gente tem na arte. E esse livro, ele traz também estratégias, fala sobre avaliação, fala sobre planejamento. Inclusive, a minha ideia é que o próximo clube de leitura seja desse livro aqui. Eu ainda estou pensando, estou elaborando, mas provavelmente a gente fale sobre esse livro em algum momento, tá? Se você tem alguma sugestão de livro que você gostaria de ver no clube da leitura, já fala aí para mim. E para terminar, mas não menos importante, mais um conteúdo para vocês. Tem um podcast chamado Pra Falar de Arte e Educação, é o mesmo nome aqui do canal, que tá lá no Spotify, tá no Google Podcast, se vocês colocarem no Google ele vai aparecer. Vocês podem escutar eles enquanto você tá indo andar, fazer a caminhada no final do dia, quando vocês estão correndo na esteira, ou no intervalo, ou quando você está em deslocamento do carro de casa para a escola. O podcast chama-se Pra Falar de Arte e Educação. E eu publiquei hoje, e vou publicar na próxima semana também, episódios que falam sobre o primeiro dia. Então, um complemento do canal aqui é um complemento desse vídeo. Vou falar sobre o primeiro dia, vou dar algumas outras estratégias, e também tem um texto que fala sobre o primeiro dia de um professor. É um texto bem legal, que eu conheço há muitos anos. Eu acho que é um texto que fala muito sobre a minha prática, que fala sobre a prática de muitos professores. Então, esse texto ajuda a gente a ter uma reflexão de quem é esse professor, quem é esse sujeito que está lá dentro da escola, dentro da sala de aula. Então,
Se você tiver interesse, vai lá no podcast para falar de arte e educação. Beleza? Bom, recados todos dados. Aqui embaixo tem o Pix do Prof. Já falei, mas não custa relembrar. Esse Pix é para ajudar na compra de livros, melhorar a qualidade dos vídeos e também serve como uma forma de estimular o meu trabalho, porque os vídeos tomam bastante tempo, a edição toma bastante tempo, então esse Pix é para ajudar nesse rolê todo, certo? Para reverter aqui para o canal, não é para viajar para Miami, se bem que eu gostaria, mas fica para outro momento. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários o que você achou, quais são os próximos vídeos que você quer ver. Você sabe que você pode falar comigo pelo e-mail, você pode falar comigo pelo Instagram. E lembrando que esse ano nós também temos as dúvidas do público, as dúvidas de quem está me assistindo. Você pode mandar um áudio de até 1 minuto, 1 minuto e meio, para esse número que está aparecendo aqui embaixo. Nesse áudio você vai me mandar a sua dúvida, eu coloco o áudio aqui para a gente ouvir e a gente debate junto sobre essa dúvida. Beleza? Então eu espero vê-los em breve. Tchau!